Graça e paz, seja bem-vindo. Nós estamos retornando à nossa lição da Escola Bíblica Dominical, hoje com um importante assunto: o juízo final e castigo eterno. Eu sou Eldman de Oliveira Nunes, estão presentes comigo Denise e Ailton, para nos auxiliar na meditação dessa lição da Escola Bíblica Dominical. Atualmente nós vemos um comportamento comum na sociedade. As pessoas estão preocupadas com a sua segurança. As pessoas fazem seguro de todas as coisas: seguro de vida, seguro da casa própria, seguro do carro, seguro de senhas bancárias, de cartão de crédito, seguro do seu smartphone, seguros de reserva de emergência, seguro para viajar, seguro para educação e até mesmo seguro funeral. O homem moderno é um homem que pensa no futuro e em como ele pode conservar em segurança o seu patrimônio. Mas uma pergunta é feita já há muitas gerações e que perdura até hoje e que inquieta as pessoas é o que acontece após a morte. A lição nossa hoje vai tratar sobre este importante assunto. E as pessoas têm diferentes atitudes com relação a essa pergunta. Algumas pessoas demonstram desconfiança, desinteresse ou descrédito nas escrituras sagradas. Por isso não estão preocupadas com o que acontece após a morte. Outras, por causa do avanço da ciência, e elas não estão preocupadas porque acham que a morte só alcança as outras pessoas, não elas. Outras pessoas têm falta de prioridade e tempo para refletir sobre a questão da morte. Outras pessoas estão dando mais ênfase a questões materiais, em detrimento de questões espirituais. Outras pessoas não se importam com este assunto porque fazem uma caricatura de Deus, como um pai que é amoroso e bondoso e que jamais haveria algum tipo de punição após a morte. Outras pessoas preferem não falar sobre esse assunto. Eles rejeitam ensinos que são desagradáveis, ofensivos à sua sensibilidade. E ainda existem aqueles que têm uma sensação e crença na impunidade. Nada vai acontecer. E por isso não estão preocupados com este assunto. Mas, além dessas questões, ainda existe o pluralismo religioso, em que nós vemos diferentes visões a respeito do que acontece com a alma após a morte. E dependendo das influências que ela sofre de diferentes concepções, elas ficam despreocupadas com relação a esse assunto. Por exemplo, religiões como o shintoísmo, religiões afro-brasileiras, acreditam na imortalidade da alma, mas uma alma que ao final ela vai estar longe desse corpo, existindo eternamente apenas como um ser espiritual, sem corpo físico. Outros, como o espiritismo, o budismo, o hinduísmo, creem na reencarnação. Então a alma encarna-se repetidas vezes, num ciclo evolutivo, em que elas têm aprendizado e progresso em diferentes vidas que ela tem. Aqueles que são adeptos do islamismo acreditam num paraíso físico, muito sensual, em que a vida além túmulo é representado com imagens de prazer ou sofrimentos de natureza física. Alguns, como os católicos que creem no céu e no inferno, também acreditam no purgatório. O purgatório é um estado intermediário de punição e purificação do pecado não original. Então apenas o pecado original é que foi perdoado por Cristo, mas os pecados dessa vida, elas precisam ser pagos, e isso será pago no purgatório. E nesse purgatório, o sofrimento que essa pessoa passa é aliviado pelas orações dos vivos, pelas boas obras que são praticadas, pelas missas e pela indulgência do Papa.
Só lembrando aqui que se, no caso, a pessoa, porque esse purgatório aí é só quem já morreu, né? Quem está lá, então tem que ter alguém aqui que faça que isso por ela Quer lá. dizer, se for uma pessoa que não tem boas Relações, relações, está perdido não mesmo. tem ninguém que o faça por ela. E já temos aí algo extremamente perigoso, né? Porque é um humano que vai salvar em oração uma alma no purgatório, onde a gente coloca a cruz. A gente já passa a ter um grande problema aí. Vamos anular a cruz, porque o purgatório é que vai valer. Então a salvação deixa de ser um ato divino e exclusivo de Deus, de Cristo Jesus, para a oração humana. Isso é uma coisa que o homem tem que tomar muito cuidado. Da mesma maneira da imortalidade da alma que é pregada tanto no shintoísmo e em outras religiões afro-brasileiras e também no espiritismo e no budismo, porque assim, bom, então a minha evolução para chegar num grau de não precisar mais de um corpo físico depende única e exclusivamente de mim. Também anula a cruz, também anula o sacrifício de Jesus, também passa para o homem a autonomia da sua salvação. E isso de nada é bíblico. O sono da alma é a concepção dos adventistas e testemunhas de Jeová. Eles acreditam que esse período após a morte, até a ressurreição, essa alma estará num estado de inconsciência. E ainda existe aqueles que são ateus. Os ateus negam a existência da alma. Então, o homem é uma máquina biológica e apenas isso. Após a morte não há mais nada. Então não há também com o que se preocupar. E é interessante, irmão Eldman, que em relação, por exemplo, à linha tomada pelo Adventismo, pelo Testemunho de Jeová, não, você vai ficar um tempo, né, até o juízo, e depois do juízo, se você foi bom, você vai para o céu. Se você teve atitudes más que não condiz, que leve você à salvação, você será aniquilado. Não tem consciência, não tem sofrimento, não tem nada. Aí fica muito fácil, né, para o homem. Não, eu vou pecar aqui, ou eu vou viver somente os meus prazeres da terra, porque comemos, não bebemos... vai ter consequência. Não tem consequência. E existem diferentes concepções sobre a condenação da alma para aqueles que creem na existência da alma. Então nós apresentamos aqui concepções da natureza da alma, como ela é após a morte, mas e sobre a condenação dessa alma. Também existem diferentes concepções. A primeira delas é a punição eterna consciente. Isso quer dizer que o inferno é um estado de separação de Deus e punição eterna, onde os ímpios experimentam sofrimento consciente contínuo, sem possibilidade de alívio ou mesmo de término. A segunda concepção abranda um pouco mais, dizendo, não, é apenas uma separação eterna de Deus. Isso por si só já seria um grande tormento e um grande sofrimento. Então eles afirmam que o inferno é um estado de separação eterna e completa de Deus, mais do que um lugar de tormento físico ou emocional. O aniquilacionismo acredita que após a morte, aquelas almas que forem condenadas, elas não ficarão em tormento eterno, mas em que em algum momento Deus irá exterminar a existência daquela alma. E por último, o universalismo, que é uma visão muito influenciada pela corrente liberal e que está entrando em algumas igrejas ditas evangélicas, afirma que no final todos serão salvos e ninguém passará a eternidade no inferno. Ou seja, Jesus morreu sem propósito. Esse é o grande perigo, irmão Edman, que nós temos experimentado, infelizmente, no meio de alguns ministérios, né? Porque esse é o mais perigoso. É de novo você dizer para o homem o seguinte: qual foi o preço de fato pago na cruz? Se todos serão salvos, se todos terão
os seus pecados, os seus atos, depois todos eles perdoados. Então, para que pregarmos o Evangelho? Para que pregarmos que Jesus existiu? Para que pregarmos que Jesus veio para cumprir o que está escrito nas Escrituras? Isso é você simplesmente anular a Bíblia, é você anular a cruz mais uma vez, é o homem querendo escrever aquilo que não cabe a ele fazer. É ele querer reescrever a palavra de Deus. E por que Jesus, então, ia se importar em falar tanto do inferno? Exatamente. E o que diz a declaração de fé dos batistas? No seu artigo 19, a declaração de fé batista diz o seguinte: Deus, no exercício de sua sabedoria, está conduzindo o mundo e a história a seu termo final. Em cumprimento à sua promessa, Jesus Cristo voltará a este mundo, pessoal e visivelmente, em grande poder e glória. Os mortos em Cristo serão ressuscitados, arrebatados e se unirão ao Senhor. Os mortos sem Cristo também serão ressuscitados. Conquanto os crentes já estejam justificados pela fé, todos os homens comparecerão perante o tribunal de Jesus Cristo para serem julgados, cada um segundo as suas obras. Pois através destas é que se manifestam os frutos da fé e os da incredulidade. Os ímpios condenados e destinados ao inferno lá sofrerão o castigo eterno, separados de Deus. Os justos, com os corpos glorificados, receberão seus galardões e habitarão para sempre no céu com o Senhor. Você pode ver que existem diversos versículos e referências bíblicas que dão o suporte a essa declaração de fé. Você depois deve estudar cada um desses versículos e verificar se realmente eles estão afirmando aquilo que os batistas estão dizendo. Mas o que diz essa declaração de fé? Ela afirma que os ímpios condenados sofrerão castigo eterno no inferno, separados de Deus. Então isso afirma a posição batista com a concepção de punição eterna consciente, onde o inferno é um lugar de tormento para aqueles que não aceitaram a salvação em Cristo. E essa é a visão da maioria das igrejas evangélicas. Mas haverá um dia de juízo final. Esse é um dia que nós vamos comentar que já está determinado por Deus. Quando a gente fala em juízo final, a gente pensa num julgamento. E para ilustrar, ocorreu um julgamento em 1945, após a Segunda Guerra Mundial, que foi chamado de Julgamentos de Nuremberg, que aconteceu na cidade onde os alemães cresceu o partido nazista e a ideia de perseguição e extermínio dos judeus. Após a Segunda Guerra Mundial, com a derrota do nazismo, houve dos aliados a intenção de responsabilizar aqueles que cometeram crimes contra a humanidade, incluindo o Holocausto. E essa foi a primeira vez que os réus foram julgados por crimes contra a humanidade. Esse tribunal foi estabelecido visando trazer justiça para os crimes que os nazistas tinham cometido. Entretanto, foi motivo de polêmica também, porque tanto os nazistas quanto os aliados haviam cometido crimes de guerra e crimes contra a humanidade. Mas num acordo que foi feito entre as potências, as grandes potências vencedoras da Segunda Guerra Mundial, ficou de fora os crimes cometidos pelos aliados, como a bomba atômica, como bombardeios que foram feitos em cidades cheias de civis, como o regime comunista havia feito na invasão da Alemanha e a destruição de muitos que estavam lá civis. Esses crimes não foram julgados. Os vencedores decidiram julgar apenas os nazistas. E se estendeu por 1 ano esse julgamento. Mas, se por um lado muitos foram condenados à forca, por enforcamento nesse julgamento, muitos conseguiram escapar desse dia. Ou porque
não foram capturados na Segunda Guerra Mundial e se evadiram para outros países, ou mesmo aqueles que se suicidaram diante da sentença, antes da execução da sentença. Então, mesmo esse tribunal histórico, ele tem várias falhas e imperfeições, tanto dos julgadores quanto dos que iam ser julgados. Entretanto, a Bíblia vai falar de um outro julgamento, um juízo, um dia de juízo que já está estabelecido. Atos 17, verso 30 e 31. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Agora, porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam, porquanto estabeleceu um dia em que há de julgar o mundo com justiça, por meio de um varão que destinou e acreditou diante de todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Observe que Deus já estabeleceu o dia deste tribunal. Esse tribunal é um tribunal diferente, porque ele vai julgar o mundo com justiça. E ele creditou um juiz para esse tribunal. E ele creditou fazendo-o ressuscitar dentre os mortos a Jesus Cristo. Marcos capítulo 13, versos 32 e 33, diz: mas a respeito daquele dia ou da hora, ninguém sabe, nem os anjos no céu, nem o Filho, senão o Pai. Estai de sobreaviso, vigiai e orai, porque não sabeis quando será o tempo. Esse dia já está determinado. Esse tribunal vai acontecer. Não sabemos quando, portanto, devemos estar de sobreaviso. Atos capítulo 10, verso 38 e 42 diz: como Deus ungiu a Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, o qual andou por toda parte, fazendo bem e curando a todos os oprimidos do diabo, porque Deus era com ele. E nos mandou pregar ao povo e testificar que ele, Jesus de Nazaré, é quem foi constituído por Deus, juiz de vivos e de mortos. Dele, todos os profetas dão testemunho de que por meio de seu nome, todo aquele que nele crê recebe remissão de pecados. Observe que Deus já estipulou quem é o juiz desse tribunal. Diferente daquela concepção de uma caricatura de um Deus que não irá julgar a humanidade, ou de Jesus Cristo como alguém que nunca faria nada de mal, ou algo que pudesse condenar as pessoas. É justamente Jesus Cristo, o juiz desse tribunal, juiz de vivos e mortos. Mas observe que ele diz que dele todos dão testemunho de que por meio desse juiz, desse nome, todo aquele que nele crê recebe o perdão. E o Pai a ninguém julga, mas ao Filho, Jesus Cristo, confiou todo o julgamento e lhe deu autoridade para julgar, porque é o Filho do homem. Esse texto, né, de Atos 10, 38 e 42, ele deixa claro o que veio no texto anterior, né, que não será levado em conta o tempo da ignorância. No seu julgamento, no meu julgamento, no julgamento do dia do juízo, não será levado em conta o tempo da ignorância de que você não sabia sobre tudo que esse livro nos ensina para a salvação, né? E também ao homem, ele não vai poder dizer assim, mas se Deus é um ser superior à justiça em julgar a nós, humanos e pecadores, irmão, porque Jesus se fez homem, se fez carne como eu e você, e aqui ele sentiu dores, ele viveu dores, ele chorou, ele teve medo, ele teve fome e ele passou por tudo o que o corpo humano pode sentir de angústia, de dor, de medo, de sofrimento, de todas as coisas. E ele veio à terra para que depois, no dia do julgamento, ninguém possa dizer,
é um ser superior julgando alguém terreno. Essa desculpa não tem neste dia. E diferente de Nuremberg, ninguém vai poder fugir desse dia, né? E diferentemente do tribunal de Nuremberg, não tem como escapar desse dia de julgamento. Esse dia do juízo tem muitas designações. Ele é chamado em 1 Coríntios, capítulo 1, verso 8, dia de nosso Senhor Jesus Cristo, que é o juiz desse tribunal. Em 1 Coríntios, capítulo 5, verso 5, dia do Senhor Jesus. 2 Coríntios 1,14, dia de Jesus. Atos, 1 Tessalonicenses e 2 Tessalonicenses é chamado de dia do Senhor. Em Filipenses, capítulo 1, verso 6, é chamado de dia de Cristo Jesus. Em Filipenses ainda é chamado de dia de Cristo. Em 1 Coríntios, capítulo 3, 13, esse dia do julgamento é chamado de o dia. E também de dia da ira, em Romanos, capítulo 2 e Apocalipse, capítulo 6. É chamado de a ira do Cordeiro, Cordeiro de Deus, Apocalipse 6. De ira vindoura. Jesus vai falar que esse dia é o dia do fim desta era, da consumação dos séculos. E é o dia de juízo em Pedro e João. É o mesmo dia, é o dia de Jesus Cristo, o dia do juízo final. Em João, capítulo 5, verso 28 e 29, a Bíblia diz: não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão. Os que tiverem feito o bem, para a ressurreição da vida, e os que tiverem praticado o mal, para a ressurreição do juízo. Não tem como escapar desse dia. Nem a morte será capaz de livrar a pessoa de comparecer diante deste juiz e deste tribunal. Porque todos vão ressuscitar. E nesse dia, no dia de Jesus Cristo, quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então Jesus se assentará no trono da sua glória e todas as nações serão reunidas em sua presença. Ele, Jesus, separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à esquerda. Então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Quem está dizendo isso é Jesus Cristo, em Mateus capítulo 25 e também em Mateus capítulo 13. Você pode conferir esses textos. É o próprio Jesus, o juiz, quem vai separar os da esquerda e os da direita. E observe que ele vai dizer que o fogo eterno, o inferno, foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas aqueles que se rebelaram contra o Filho de Deus e não creram nesta vida, aceitando esta oportunidade de salvação, terão o mesmo destino que o rebelde diabo e seus anjos. Romanos capítulo 2, do verso 5 ao 10, revela que esse dia é o dia do justo juízo de Deus, em que haverá revelação do juízo e retribuição a cada criatura. Para uns será um dia de ira, de indignação, de tribulação e de angústia. Para outros será um dia de redenção, de vida eterna, de glória, de honra, de paz e incorruptibilidade. É um dia de separação, é um dia de justiça. E para aqueles que nunca creram em tudo isso que as Escrituras estão dizendo, vão se surpreender, porque um dia vai acontecer esse grande tribunal, um dia majestoso e terrível, que Apocalipse capítulo 20, do verso 11 ao verso 15 descreve. Vi
um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. É um dia majestoso e terrível, em que nem a terra e os céus podem permanecer diante desse tribunal. Vi também os mortos, eles vão ressuscitar, os grandes e pequenos, sem acepção de pessoas, postos em pé diante do trono. Então se abriram os livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. E os mortos foram julgados segundo as suas obras. As Escrituras dizem que todos serão julgados pelas suas obras. E nós seremos julgados pelas nossas ações, pelas nossas omissões, pelas nossas intenções, pelas nossas palavras, pelos nossos pensamentos. E aqueles que carecem da glória de Deus não alcançarão com suas obras a perfeição divina. Não tem como. Todos são injustos, a menos que a gente aceite a justiça que nos é dada em Jesus Cristo. E essas pessoas serão julgadas conforme o que se achava escritos nos livros. A Bíblia fala que esse dia será um dia de revelação dos segredos dos homens. Nada escapará da onisciência de Deus. Não há ação que possa ter ocorrido ou omissão que não esteja registrado. Deu o mar os mortos que nele estavam. A morte e o além entregaram os mortos que neles havia. E aqui é o Hades, a morte e o Hades entregará aqueles que estavam naquele estado intermediário, aguardando esse dia. E foram julgados, um por um, sem faltas, segundo as suas obras. E a Bíblia fala que pelas obras ninguém será salvo. Nós somos salvos pela graça de Deus, é um dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. As nossas obras são como trapo de imundície diante da justiça perfeita de Deus. E aí a Bíblia diz que a morte e o inferno foram lançados para dentro do lago de fogo. Essa é a segunda morte, o lago de fogo. E se alguém não foi achado escrito no livro da vida, este foi lançado para dentro do lago de fogo. Observe que apenas aqueles que estão com seus nomes inscritos no livro da vida serão livres nesse dia do juízo. Aqueles que dependeram apenas exclusivamente das suas obras serão lançados para dentro do lago de fogo. E essa é a prova de que o homem vai para o inferno não porque Deus mandou, mas cada um vai pelas suas próprias obras. E se somos salvos, não é porque merecemos, mas é pela graça. Então, Deus não é injusto quando Ele vai lançar aquelas pessoas no inferno, porque elas irão pelas suas próprias obras. Mas Ele agraciou-nos, é graça que nos tirou, né, alguns de nós, para gozar na eternidade com Ele. Não por nossas obras, não por mas nossas por sua obras, graça. simplesmente graça. E é importante nós termos essa consciência que a irmã Denise está falando, porque se obras ou se ser escolhido em algum momento por Deus para conduzir uma igreja, para conduzir o seu povo, para fazer uma obra de assistencialismo social como braço da igreja, gerasse salvação para alguém, vamos analisar Moisés. Foi escolhido por Deus para tirar o povo da escravidão, foi escolhido por Deus para liderar um povo, de um povo que viu milagres, né? Que presenciaram a glória de Deus e tudo. E em um determinado momento, o próprio Moisés diz a Deus: Senhor, se não for comigo, se não estiver comigo, risca o meu nome do livro da vida. Então, crente, esteja com Jesus, viva com Jesus, sabendo que nada do que você faz
é mérito seu. Porque senão Moisés seria assim um dos homens mais merecedores da salvação. Mas ele tinha consciência que se ele não andasse com Deus, se ele não vivesse Deus, se ele não vivesse os propósitos de Deus, era melhor ter o nome dele riscado do livro da vida. Porque ele não teria a companhia de Deus durante todo o seu tempo aqui na terra. Esse é o dia do juízo, é um dia de exaltação da glória de Deus. Observe que nesse dia, a soberania de Deus na história será exaltada. Deus conduziu de forma poderosa a história até a consumação de tudo. É um dia em que a santidade de Deus será glorificada. Um dia em que a justiça de Deus será revelada no julgamento de todas as ações e de todas as obras. É um dia em que a graça e a misericórdia de Deus e o favor de Deus serão demonstrados para aqueles que creem. Então é um dia da exaltação da glória de Deus que conduziu do princípio ao fim a obra remidora em Jesus Cristo. Mas é importante que nós tenhamos claramente que a Bíblia não esconde. O Espírito Santo revela nas Escrituras e enfatiza nas Escrituras o destino daqueles que não creem, que é a morte, o inferno, a segunda morte, o lago de fogo. Para isso, a Bíblia utiliza de símbolos para que nós possamos compreender a seriedade desse local que Deus está destinando ao diabo e seus anjos. Mas que, infelizmente, todos aqueles que se rebelarem contra Cristo também terão o mesmo destino. A primeira visão, a primeira imagem, nós podemos encontrar diversos versículos em Mateus, em Marcos, em Lucas, em Tiago. Jesus é a pessoa que mais falou sobre o inferno em toda a Escritura. E a primeira impressão, a primeira imagem é de fogo eterno e degradação. Marcos 9, capítulo 9, versículo 43 e 44. E se tua mão te faz tropeçar, corta, pois é melhor entrar esmaneta na vida do que tendo as duas mãos ires para o inferno, para o fogo inextinguível, onde não lhes morre o verme, nem o fogo se apaga. A palavra usada por Jesus aqui no grego, no original, na língua original, é Gena, que é o Vale de Rinom. Historicamente, esse foi um vale lá próximo a Jerusalém, aonde foram feitos sacrifícios de crianças, e as crianças eram queimadas a deuses estranhos. Esse local de abominação, mais tarde foi usado como uma lixeira pública de Israel, aonde eram queimados os lixos e aonde corpos de animais e de pessoas que foram condenadas e mortas eram queimadas naquele local. Ali o fogo nunca se apagava e era um local de extrema abominação que foi criado na mentalidade judaica como uma impressão terrível daquele local. E Jesus vai justamente usá-lo como imagem desse destino final de fogo eterno e degradação que será o inferno. Mas Mateus, no capítulo 13, verso 41 e 42, também traz a imagem de uma fornalha ardente. Assim será na consumação do século. Sairão os anjos e separarão os maus dentre os justos, e os lançarão na fornalha ardente. Ali haverá choro e ranger de dentes. Observe que não é uma destruição, permanece o choro e o ranger de dentes. A imagem da fornalha é a imagem de um fogo intenso de tormento. A outra imagem usada está em Mateus capítulo 25, no verso 30, e também nessas outras referências em Mateus, em 2 Pedro e em Judas. Jesus novamente está falando, e o servo inútil, lançai-o para fora, nas trevas, ou trevas exteriores. Ali haverá choro e ranger de dentes.
Uma outra imagem usada é em Mateus, vários versículos de Jesus, e em Lucas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Várias referências a essa expressão que revela um estado de lamento, de desespero, de angústia daquelas pessoas que estarão destinadas a esse lugar. Em Mateus, no capítulo 7, Filipenses e também 1 Pedro, e em especial 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 9, diz: estes sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder. Aqui o destino, a penalidade aplicada é de ruína e banimento. Quando diz eterna destruição, do grego oletron, aionion, essa ideia de destruição eterna é uma ideia de ruína, de perdição, de degradação, de devastação, de derrota total. Então, aquelas pessoas sofrerão uma derrota eterna, banidos, longe da face de Deus. E por último, uma outra imagem que é passada é do lago de fogo e tormento eterno. Diversas passagens no Apocalipse. A fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos. E não tem descanso algum, nem de dia, nem de noite. Os adoradores da besta e da sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Apocalipse vai descrever aqueles que optaram por seguir a Satanás e a rejeitar a Jesus Cristo. Esses serão lançados no lago de fogo e enxofre, onde há tormento eterno. Todas essas são imagens terríveis a respeito da realidade do inferno. E elas retratam um local de dor imensurável, além do poder da imaginação humana. São símbolos que retratam impressões que nós não podemos nem imaginar. Isso quer dizer que a realidade é muito pior do que o símbolo. E isso deve nos fazer refletir sobre o que as Escrituras estão dizendo. São vários os versículos que estão afirmando: Jesus é aquele que mais está falando sobre a realidade do inferno. Portanto, é importante que a gente volte a considerar as motivações que levam as pessoas a não darem atenção a esse assunto. É preciso acreditar no que as Escrituras estão afirmando. É preciso que você tenha consciência que a morte é uma realidade. É preciso que você priorize esse assunto na sua vida. É importante que você dê importância maior às questões espirituais do que materiais. É importante que você tenha uma concepção exata de quem é Deus e Jesus Cristo. Ele, de fato, é um Pai amoroso e bondoso. Ele se revela assim, mas ele se revela também como um Deus justo e santo. Devemos ter uma compreensão exata das imagens de Deus. É importante que a gente enfrente com coragem esse assunto, ainda que seja para nós desagradável e nos deixe sensíveis a ele. Mas precisamos pensar que não escaparemos impunes se não dermos ouvidos à sua palavra. E é importante que nós, que já temos a salvação e que vendo esse quadro terrível, que será para aquele que não está com seu nome escrito no livro da vida, que nos sensibilizemos para pregar mais ainda o Evangelho. Pensemos naquelas pessoas, principalmente aquelas que mais amamos e que ainda estão nesse caminho. Então isso deve servir de um despertamento para cada um de nós, de pregar a Jesus Cristo, o único que pode realmente livrar desse dia terrível. Com urgência. Com urgência. Como considerações finais, eu gostaria de dizer que João 3, 16 e 18 fala que Deus,
de fato nos ama. Deus amou o mundo a tal ponto que enviou seu Filho Jesus Cristo, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Porquanto Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo nesse momento, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Isso significa que Deus, na sua justiça infinita, tem que julgar e condenar o pecado. E ele já iniciou o seu julgamento e ele lança o seu juízo sobre o homem. Mas ele, por amor, por um amor eterno, envia Jesus Cristo. E Jesus Cristo recebe esse juízo sobre si e carrega por nós o nosso pecado. Aquele que aceitar o sacrifício de Jesus está no amor de Deus. Jesus já satisfez a justiça de Deus. Entretanto, em verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. É isso que Jesus nos oferece em João, capítulo 5, verso 24. Em Romanos 5, 8 e 9, Deus prova o seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por Jesus salvos deste dia da justiça e da ira de Deus. E em 1 Tessalonicenses, capítulo 1, verso 10, e para aguardardes dos céus o seu Filho, a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, Jesus, que nos livra da ira vindoura. E por último, João, capítulo 3, verso 36. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. O que, todavia, se mantém rebelde contra o Filho, não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. E neste dia de juízo final, terá de prestar contas diante de Jesus Cristo. Eu espero que você possa ter compreendido esta reflexão, que você possa, sinceramente, meditar sobre esses versículos que nós lemos. E oramos a Deus que você tome uma decisão junto a Jesus Cristo, aquele que nos livra desse grande tribunal, cujo dia já está determinado e certamente ocorrerá. Nós agradecemos a sua presença hoje e queremos convidar você para continuar após essa classe na aula virtual que irá acontecer, e você pode ver um QR Code aqui. Nesta aula você pode também esclarecer suas dúvidas, perguntar e conhecer mais a respeito desse assunto. Convidamos você também a estar conosco na nossa próxima lição, onde estaremos falando sobre o destino daqueles que foram justificados e têm os seus nomes escritos no livro da vida, o novo céu e a nova terra. Deus nos abençoe.